Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e daremos continuidade ao Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos com a nossa aula 6. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! E continuando com o Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos, entramos agora na aula 6, Distribuição, Transporte, Avaliação, Organização de Documentos. Então vamos lá, gente. Para começar, a distribuição ela vai ter 7 regras básicas que todo técnico em farmácia ele deve seguir, tá certo? Tentem seguir ao máximo essas 7 regras básicas que eu vou passar para vocês, tanto dentro das farmácias hospitalares, como também dentro dos almoxarifados, dependendo da situação, tá certo? Então vamos lá. O primeiro, a distribuição ela deve sempre suprir as necessidades das unidades de saúde, seguindo-se o cronograma e evitando-se atrasos e desabastecimento. Então, durante o processo de distribuição, deve sempre ser distribuídos os medicamentos, ou enfim, dependendo da situação de cada setor, os materiais seguindo o cronograma que foi repassado para vocês, tá certo? E muitas vezes quem vai fazer a entrega desse medicamento é o próprio técnico em farmácia, senão ele vai estar repassando esse cronograma de entrega para o entregador da distribuição, tá certo? O 2 vai ser em relação ao técnico, ou seja, o técnico em farmácia, assim como os demais funcionários, eles devem tentar entender ao máximo o cronograma da distribuição fornecido pelo farmacêutico. Então sim, o farmacêutico ele vai passar um cronograma para vocês de distribuição desses medicamentos. Esse cronograma ele vai tanto mostrar para vocês a ordem que deve ser seguida em relação à distribuição dos medicamentos, da separação dos medicamentos, como também a ordem que deve ser entregues aos seus setores, tá certo? Então, se dentro da farmácia hospitalar a pessoa que vai fazer a entrega desses medicamentos for também o técnico de farmácia, e também tem que entender a entrega no caso da distribuição para os setores como a enfermagem ou as farmácias satélites, tá bom? Quanto também entender o cronograma, o fluxo de distribuição de medicamentos dentro da própria farmácia, tá certo? O 3, a distribuição dos medicamentos ele deve ocorrer em quantidades corretas e com uma alta qualidade. Então, sempre quando estiver fazendo a separação desse medicamento para fazer a entrega desse medicamento, se atentem muito à questão para evitar misturar medicamentos, tá certo? Botar medicamento errado, e também em relação à qualidade também da entrega desse medicamento, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais embaixo sobre a questão da qualidade da entrega desse medicamento, tá certo? Transportar esse medicamento adequadamente, também vamos ver um pouco mais embaixo. O 5, controlar a distribuição e manter o sistema atualizado de forma eficiente, ou seja, durante a distribuição, que não é só a entrega do medicamento ao paciente ou às farmácias satélites ou às enfermarias, não. A questão da distribuição ela começa lá na separação, tá certo? Então, durante a separação, durante a entrega desse medicamento, sempre manter o sistema atualizado. Se você vai trabalhar em uma farmácia hospitalar do estado, você vai ter que fazer esse controle manualmente, né? Muitas farmácias vão fazer esse controle manualmente. Entretanto, em algumas farmácias, como por exemplo São Marcos, que já está entrando na era da computação efetivamente, o próprio técnico de farmácia, ele vai nas farmácias satélites, ele vai nas enfermarias com o seu computadorzinho, com o seu netbook, ou até mesmo com um tablet, com um sistema englobado nele. Então você mesmo vai fazer a atualização desse sistema, certo? Que vai ser disponibilizado diretamente para o farmacêutico, tá certo? Então sempre manter
o sistema atualizado, seja ele no sistema informatizado, ou seja ele no sistema manual. Sempre tentem deixar esse sistema atualizado, tá certo? De forma eficiente. O 6, a periodicidade, né, da distribuição, ela deve considerar o fluxo da instituição, a capacidade e condições de armazenamento das enfermarias e farmácias satélites. Bom, o farmacêutico ele vai distribuir para você um fluxo, né, um cronograma, e esse cronograma ele sempre vai também levar em consideração, como o 6 está falando, né, o fluxograma também da instituição, tá certo? Então eu não vou pegar e distribuir medicamento avulso de forma desordenada em qualquer horário, tá certo? Então vai ter que se seguir um horário, e esse horário também vai depender da instituição, né? O horário mais atrativo a se fazer essa distribuição de medicamentos, seguindo, é claro, as recomendações médicas de cada paciente. E o 7 e último, a distribuição ela deve obedecer a regra primeiro que vence é o primeiro que sai, conhecido também como sistema PEPS, né? A gente já falou antes desse sistema. Vamos falar um pouco mais sobre essas regras em relação à distribuição, tá certo, gente? Então, durante o processo de distribuição, há sempre a necessidade de se elaborar cadernos de tecimento de medicamentos para cada unidade de saúde conforme a complexidade dos serviços oferecidos. Como eu falei anteriormente, dependendo da farmácia que você vai estar, tá certo? Se for uma farmácia que não tem sistema informatizado, você vai ter que fazer esse processo de anotação aqui no caderninho, tá certo? Cada unidade, cada farmácia satélite vai ter o seu próprio caderno, onde você vai estar fazendo as anotações em relação à entrega desses medicamentos, tá certo? Que deve ser entregue novamente para o farmacêutico. Quando for um sistema automatizado, você mesmo também vai fazer isso pelo sistema, tá bom? Que vai ser atualizado direto ao farmacêutico. Quando na farmácia hospitalar você utilizar o velho caderno, né, tá certo, para fazer as anotações em relação aos medicamentos que estão sendo entregues em cada unidade, você sempre vai seguir as recomendações do farmacêutico, tá bom? Então, um exemplo básico aqui que o farmacêutico ele criou, tá certo? Uma simbologia, tá certo? Que vai estar controlando mais efetivamente os medicamentos que estão saindo de dentro da farmácia. Então, o farmacêutico ele criou um código, tá bom? E esse código é específico para cada medicamento em relação ao nome, em relação à quantidade de miligramas desse medicamento que foi dispensado. Então, quando o técnico em farmácia ele vai estar fazendo a atualização dele no caderno, né, manualmente, o técnico ele vai ter que anotar este código em relação a cada medicamento, e também as quantidades que foram dispensadas para as farmácias satélites ou para as enfermarias, tá certo? Então aqui só é um exemplo em relação ao que o farmacêutico ele pode estar fazendo, certo? Mas em vários outros estabelecimentos o técnico de farmácia vai anotar o nome e vai anotar a quantidade de medicamento que foi dispensado, tá certo? Quando for em sistema, o sistema também ele vai aparecer em código, tá bom? O próprio farmacêutico vai estar repassando para vocês como é que vai fazer esse registro em sistema, então vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá certo? Então, estabelecer cronogramas de abastecimento para as unidades, é o que a gente falou antes, né? O farmacêutico ele vai estabelecer esse cronograma, seguindo, é claro, os cronogramas da instituição, para que não ocorra choque entre outras especialidades ou outros afazeres de dentro das unidades de distribuição dos medicamentos aos pacientes, tá certo? Definir prazos de preenchimento e recebimento dos cadernos, analisar as solicitações do pedido, verificar a quantidade solicitada, estoque existente, consumo, estoque disponível do almoxarifado, de forma a atender todas as unidades. Bom, gente, para fazer o preenchimento desses cadernos, né, você, claro, vai ter um tempo específico. Esse tempo
é na mesma hora que você for fazer a entrega do medicamento nas farmácias satélites ou nas enfermarias, tá bom? Então, você foi fazer a entrega do medicamento, esse caderno ele deve ir para fazer a anotação de entrega, tá certo? E geralmente, esses cadernos de entrega, a pessoa que vai receber esse medicamento, ele também tem que assinar que está recebendo aquele medicamento, tá bom? Por quê? Esse caderno, quando ele chega na farmácia de novo, ele vai ser dado entrada no sistema também de saída, o medicamento de recebimento, tá certo? Então isso é importante para verificar se esse medicamento realmente está sendo entregue ou não, se está sendo extraviado ou não, tá certo? Então a atualização é sempre importante em relação ao sistema manual ou sistema informatizado, tá certo? Conferir os pedidos, emitir a nota de distribuição. Bom, toda vez que você vai fazer a separação desse medicamento, né, o farmacêutico ele vai estar dando para você uma nota de medicamentos, certo? Uma nota simples onde ele vai conter o nome do local onde vai fazer a distribuição desse medicamento, o nome dos pacientes ou o nome do paciente, né, vai depender de cada situação. E essa nota ela vai vir cada medicamento que você deve separar e as quantidades específicas, tá certo? Então essa nota ela que você vai estar fazendo a separação do medicamento e é a mesma nota que vai também para ser entregue lá junto às enfermeiras, aos técnicos em enfermagem, tá bom? Geralmente essa nota ela vem em duas vias ou em uma via, vai depender de cada instituição, tá certo? Quando vi somente quando vi duas vias, uma vai ficar com o técnico em farmácia ou enfermeiro e a segunda vai retornar. Os produtos devem seguir com o termo de não conformidade no recebimento com duas vias. Bom, durante a entrega desse medicamento, no caso a distribuição desse medicamento para as farmácias satélites ou para as enfermarias, sempre vai ir junto com a medicação, junto para cada local onde você for fazer a entrega desse medicamento, sempre vai um termo de não conformidade, tá certo? Então, chegando para fazer a distribuição, a entrega desse medicamento junto à enfermeira ou técnico de enfermagem que for receber, esse técnico ele deve conferir se realmente tem todos os medicamentos de todos os pacientes, certo? A partir da nota emitida. Se por acaso não vier um medicamento, ou se por acaso vier medicamento a mais, não, esse termo de não conformidade ele deve ser preenchido, tá bom? Com a ocorrência e deve ser assinado as duas vias, onde uma vai ficar com o técnico ou com a enfermeira responsável que recebeu a medicação e a outra vai retornar para a farmácia para ser corrigido, tá certo? Se for um medicamento que foi a mais, o técnico vai estar recolhendo esse medicamento. Se for um medicamento que não foi, né, um medicamento que faltou, o técnico vai novamente retornar à farmácia para pegar esse medicamento para fazer a entrega normalmente, tá certo? Transportar adequadamente e ter recursos humanos para treinar, né, as pessoas para esse fim, né? Então, para fazer a entrega de medicamentos, esse treinamento aqui não somente para as farmácias satélites ou para as enfermarias da instituição, né, mas também está em relação ao transporte de medicamentos nos caminhões, que vem da fábrica ou vem das transportadoras para a farmácia hospitalar. Então deve-se ter também recursos disponíveis para fazer o treinamento adequado desses entregadores, tá bom? Retornar com as vias de recebimento devidamente assinadas, carimbadas e datadas e uma via do termo de não conformidade no recebimento preenchido. Então, toda vez que o técnico de enfermagem ou até mesmo o transportador ele for fazer a entrega desse medicamento diretamente nas enfermarias ou nas farmácias satélite, né? Sempre junto com a medicação vai uma nota de entrega e também os termos de não conformidade. Se houver alguma inconformidade, né, junto à medicação que foi entregue, esse técnico vai estar fazendo a anotação dessa ocorrência
deve ser assinada, datada, se for o caso, carimbada. As notas também de recebimento, como eu disse, se ela for em duas vias, vai ser entregue uma para o técnico e a outra para o técnico em farmácia. Também devidamente assinada, datada e, se for o caso, também carimbada, tá certo? Quanto aos transportes, bom, o transporte deve garantir que os produtos farmacêuticos eles cheguem ao destino conforme indicado com as especificações básicas, né? Então, o pessoal de transporte, como foi dito anteriormente, ele deve ser treinado com os cuidados específicos para a manutenção da qualidade desses medicamentos, tá certo? Quando for o caso dos, quando for o caso dos transportadores em automóveis, né? O pessoal ele deve ser treinado em relação a evitar a exposição dos produtos ao calor excessivo, que é acima de 30 graus Celsius. Usar veículos fechados, né? Sempre de preferência com uma certa refrigeração. Nunca expor os produtos diretamente ao sol ou à chuva. Não transportar os produtos com gelo seco. A exposição pode estar afetando o princípio ativo desses medicamentos. E não deixar, no caso aqui é descarregar primeiro os produtos termoláveis para estocá-los imediatamente no refrigerador. Por quê, professor? No caso dos termoláveis, como foi dito bem anteriormente para vocês, se eu estou fazendo o descarregamento desse material termolável, o termolável está na frente, e um técnico ou mesmo um transportador for jogar essa caixa, por exemplo, ou colocar ela de uma forma que não é adequada e ela cair no chão, eu vou ter um prejuízo muito grande, porque como foi dito anteriormente também, os termolabs são medicamentos de alto custo, tá certo? Então, de preferência, quando for fazer o descarregamento de medicamentos, verificar essa nota técnica em farmácia para ver se tem algum termolab, que aí você já faz a separação desse medicamento imediatamente e já transporta ele diretamente para área de resfriamento, tá certo? Se for o caso. Quando for entregas no ambiente de saúde, né? Quando for um técnico ou um transportador convencional da própria farmácia ou da instituição que for fazer a entrega desse medicamento nas farmácias satélites ou nas enfermarias, também há algumas regras e alguns treinamentos que devem ser repassados para esse transportador, tá bom? Os cuidados são bem parecidos com transportes de carros, tá certo? Onde o primeiro vai ser evitar a exposição dos produtos ao calor excessivo, acima de 30 graus. Usar carrinhos fechados, né, de preferência. Nunca expor o produto diretamente ao sol ou à chuva. Dentro dos espaços da farmácia sempre tem janelas. Um descuido simples, um técnico de farmácia ou de um transportador acabar conversando com alguém no corredor e deixar o medicamento exposto ao sol. Isso pode ser prejudicial ao princípio ativo desse medicamento, tá certo? 4. Não transportar os produtos com gelo seco. Pode acabar degradando, né? Em relação a diferenças de temperatura. 5. Descarregar primeiro os produtos termoláveis para estocá-los imediatamente no refrigerador. Nesse caso também, tá bom? Então, quando o técnico, o transportador for fazer essa entrega desse medicamento termolável nas enfermarias ou até mesmo dentro das farmácias satélites, lá também deve ter um refrigerador para que se ponha esse medicamento, tá certo? Para evitar aí a mudança brusca de temperatura. E 6. Sempre conferir a prescrição antes da entrega ao funcionário recebedor. Gente, confira a nota junto com o técnico ou o enfermeiro, tá certo? Então, você conferiu lá junto com todo mundo dentro da farmácia hospitalar, mas nós somos humanos, tá certo? Nós somos passíveis de erro. Confira novamente a nota, medicamento por medicamento, que assim você vai ter certeza que não houve nenhum erro, tá certo? As avaliações, elas são feitas para
avaliar o desempenho das atividades de armazenamento e distribuição, tá certo? E são utilizados como indicadores para medir o percentual de abastecimento de quantidades e de itens também, tá certo? Então essas avaliações que são feitas pelo farmacêutico em relação ao técnico de farmácia ou até mesmo os transportadores é importante para se aplicar exatamente isso, tá certo? Para se verificar a qualidade dessa entrega, a qualidade desse abastecimento. E essas avaliações, elas não são feitas somente com o técnico de farmácia, elas são feitas também com as pessoas que receberam essa medicação para avaliar se o técnico de farmácia conferiu junto com o enfermeiro, se ele realmente estava se portando adequadamente, porque tudo isso é importante, tá certo? Dentro não somente da farmácia, mas dentro da instituição, todos os funcionários eles devem trabalhar como engrenagens, tá certo? Então essas engrenagens elas devem girar, né, de forma harmônica para que todo mundo consiga trabalhar adequadamente, ok? Quanto à organização de documentos, como já foi dito, deve-se manter todos os registros de movimentos de irregularidades organizados para mais rápida informação quanto solicitado em relação dos medicamentos de não conformidade, das entregas de não conformidade, os medicamentos que foram entregues pelas transportadoras que porventura vieram com algum tipo de irregularidade. Então todos esses documentos eles devem ser organizados de forma adequada, tá certo? Algumas vezes os técnicos em farmácia vão ajudar a fazer essa organização. Daqui. Manter o sistema que permite a rastreabilidade dos produtos de modo a possibilitar a sua localização com vistas a um processo eficaz de intervenção, retirada ou devolução. Isso daqui é em relação às anotações que vocês fazem nos cadernos, tá bom? Como foi dito anteriormente, o medicamento, quando ele vai para um determinado local para fazer entrega junto às farmácias satélites ou às enfermarias, esse medicamento deve ser feito a anotação de entrega, tá bom? Então vai dentro desse caderno qual foi a medicação que foi entregue, qual foi a quantidade que foi entregue, quem recebeu esse medicamento. Então, se porventura eu precisar fazer uma retirada de medicamento porque ele está causando algum efeito colateral, é só eu ir nesse caderno ou eu até mesmo ir no sistema informatizado que eu vou saber onde que esse medicamento está. Eu vou poder estar pedindo, né, para um técnico de farmácia e fazer o recebimento desse medicamento dentro desses setores. Então a organização desses documentos são importantes exatamente para isso, para que eu possa fazer a rastreabilidade desse medicamento, que eu possa encontrar esse medicamento rapidamente, a fim de se evitar problemas posteriores. Então, gente, por hoje é só. Estudamos hoje a distribuição, né, as 7 regras da distribuição. Verificamos também algumas características básicas dessas regras em relação, principalmente durante o processo de distribuição dos medicamentos, durante a entrega e conferência desses produtos junto ao técnico, né? Verificamos também a grande responsabilidade que essa distribuição tem em relação a registrar cada entrada e saída de medicamentos da farmácia, tá certo? Principalmente em relação a rastreabilidade desse medicamento quando houver a necessidade de se retirar esse medicamento do âmbito da farmácia satélite ou das enfermarias, tá certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.